Queridos irmãos, mesmo ainda sentados, quero convidar ainda o ministério a cantar uma música ao Espírito Santo. Que o nosso coração, ele vá se enchendo de esperança, porque a palavra de Deus, ela vai ser proclamada agora. E onde a palavra de Deus, ela é proclamada, vai dizer para nós no livro de Isaías 55:11, assim como a chuva ela desce do céu, e para lá ela não volta sem surtir o seu efeito, assim também, meus irmãos, é a palavra de Deus. Essa palavra, quando ela encontra um coração escancarado, aberto a colher os frutos que essa palavra nos traz, vidas podem ser transformadas, Deus pode curar, Deus pode transformar pelo poder dessa santa palavra. Então, ao cantar essa música ao Espírito Santo, peça mesmo de coração que Jesus, pela ação do teu Espírito, Ele possa preparar o nosso coração, e que quando essa palavra cair no nosso coração, ela encontre uma terra boa, e nós voltemos para nossas casas, produzindo muitos frutos para o Senhor, amém? Cantemos ao Espírito Santo de Deus. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, cante. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Aleluia. É tão lindo, força. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, você que está em casa, nos assistindo aqui pela TV Século 21, na parte da manhã, nós falamos sobre o chamado de Deus. Desde manhã nós estamos falando a respeito do chamado que o Senhor nos faz. Falamos na parte da manhã a respeito de que o chamado de Deus,
ele nos chama a uma vida de oração. E agora, nós vamos falar o seguinte, irmãos, que o chamado de Deus, ele nos dá uma fé. Ele nos chama a viver pela fé, a andar pela fé. E andar pela fé é maravilhoso, amém? Andar pela fé é bom, mas é um desafio, verdade ou não é? Porque a palavra vai dizer no livro de Hebreus, no capítulo 11, que a fé, ela é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Portanto, andar pela fé é bom, é maravilhoso, mas é um desafio, porque nós precisamos acreditar naquilo que não se vê, e esse acreditar, a palavra nos garante que é o fundamento da fé. Mas nós cremos e por isso nós andamos. Peguei o Evangelho de São Lucas para trabalhar essa palavra conosco, nesta tarde, essa pregação. Abra comigo, aqueles que trouxem a palavra de Deus, você que está na tua casa, se quiser nos acompanhar, o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 1. O chamado nos leva a andar pela fé. Lucas capítulo 5. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Subiu a uma das barcas que era de Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira, e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra, lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca, para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Palavra da salvação. Vamos aplaudir, irmãos, a santa palavra de Deus. Meus queridos irmãos, essa palavra que é viva, que é eficaz, traz para nós então essa história, esse encontro maravilhoso do qual Jesus chama Pedro para caminhar com ele. O chamado de Pedro acontece justamente aí. A Bíblia vai dizer então que ele havia pescado a noite inteira, ou melhor dizendo, tentado pescar a noite toda, mas não tinha pegado peixe nenhum, não tinha pegado nada. E aí, meus irmãos, quando ele tinha saído da barca, tinha descido dela, a barca, diz a palavra, que estava estacionada. Além da barca estar estacionada, além desta barca estar fora do lugar onde ela precisava estar, que era dentro do rio, era dentro do lago, as redes deles estavam completamente rasgadas. Foi nessa hora de fracasso, foi nessa hora de cansaço, fracasso, decepção, que Jesus chegou na vida de Pedro. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, em que contexto da sua vida em que você se encontra hoje, ou que você se encontrava até o dia que Jesus chegou na tua vida, até o dia que você abriu os teus olhos, abriu o teu coração para Ele. Talvez na tua casa você esteja assim, olha, pensando, voltando de um fracasso, voltando de uma decepção.
Talvez você aí na tua casa esteja assim pensando: meu Deus, tudo que eu faço dá errado. Além de não ter pegado peixe algum, agora as redes estão completamente rasgadas, completamente destruídas. Talvez a tua vida, meu irmão, minha irmã, esteja desse jeito, tudo rasgado, tudo que onde você lança a rede, você não consegue pegar nada. Mas o Senhor te chama nesta tarde. O chamado de Deus nos leva a andar na fé. Deus nos chama nesta tarde a andar na fé. Amém? Deus nos chama a andar pela fé, andar na fé, andar pela fé. E andar pela fé, como eu já dizia, é o fundamento da esperança, é andar naquilo que não se vê. É acreditar em algo que não se vê, mas que há uma certeza no nosso coração que faz a gente acreditar. Pedro, ele tinha muitos motivos para não fazer aquilo que Jesus pediu, porque a barca estava estacionada. A barca estava longe já do lago, e a rede rasgada, e mais. Pedro, ele era experiente, irmãos. Pedro, ele conhecia de pesca, ele era pescador profissional, ele olhou para o mar, ele olhou para aquela situação e ele tinha certeza no coração dele, com a experiência de pescador, ele já tinha constatado que aquele rio não tinha peixe, que aquele lago não estava, olha, hoje o mar não está para peixe, hoje esse rio não está para peixe, porque ele conhecia do assunto. Ele sabia daquilo, e Jesus, sendo então, Jesus era filho de pescador? Filho de quê? De carpinteiro. Jesus, aos olhos humanos, ele não, vamos dizer assim, comparar ele com Pedro na pescaria, Jesus não sabia de pescaria, tá? Olhando para a parte humana, mas ele acreditou em Jesus, ele acreditou naquilo que não se vê. O chamado faz isso, faz a gente acreditar naquilo que não se vê. Eu olho para o rio, para o mar, e eu digo: não existe peixe. Não tem peixe. Eu fiquei a noite inteira, e eu sou pescador antigo, eu conheço muita coisa. Hoje o Senhor nos chama nesta tarde a fazer essa experiência de fé, a deixar de lado talvez todas as experiências negativas que você teve na sua vida. Coisas que você teve lá no passado, e você já tentou uma vez, tentou duas, tentou três, passou noites e noites e não deu certo. Mesmo que você já tentou realizar um sonho 2, 3 ou até 10 vezes, deixa essa experiência negativa de lado hoje. Deixa essa experiência que não deu certo, porque agora você vai fazer diferente. Se você tentou, talvez não tinha levado Jesus na barca, mas agora, leva o Senhor nesta tarde. Pede para que Ele entre a partir de hoje. Senhor, a barca da minha vida só vai sair de casa se o Senhor estiver dentro dela. E quando Pedro, então, o profissional, o homem que sabia de pesca, sabendo que não tinha peixe, ele diz assim: Senhor, pesquei a noite inteira, foi um fracasso, foi destruição, mas por causa da Tua palavra, eu lançarei a rede. Amém? Por causa da palavra, pela fé. Quantas pessoas, meus irmãos, quantas pessoas tentam realizar um sonho, tentam assim, iniciar um relacionamento e dá errado. Dá errado, essa pessoa se decepciona com aquele relacionamento e depois já não dá chance nem para ela e nem para a pessoa que está tentando ter uma chance com ela. Por causa das frustrações do passado, por causa de coisas do passado que viveu, tem medo e é normal, mas esse normal, ele tem que ser vencido pela força da fé. Tem que ser vencido, as experiências negativas que nós tivemos no passado, não pode ser maior do que a palavra de Deus, não pode ser maior do que a fé expectante que Deus nos dá. Porque quando Jesus chega, tudo se resolve, amém? Olha para o seu irmão que está ao seu lado, fala para ele: quando Jesus chega, tudo se resolve, irmãos. Queridos, e é nesta hora, meus irmãos, é que Jesus vem. Olha, eu estou dizendo para vocês que Pedro tinha certeza que ali não tinha peixe.
o que o Senhor fala para mim nesta tarde é que nós temos que, de fato, irmãos, esquecer as nossas vontades muitas vezes, esquecer, deixar a nossa experiência de lado e acreditar que Jesus, Ele pode ir além de nossas experiências. Quando eu falo que ele não sabia, olha, o meu sogro, ele é pescador, não é profissional, mas ele conhece bastante de pescaria. Quando eu vou aí para o interior, assim, no rancho que ele tem, a gente vai pescar, ele fala, vamos lá agora, ele fala, agora não adianta, agora não pega peixe. Mas que hora que vai pegar? Amanhã, às 5 horas da manhã, nós vamos acordar. E aí nós vamos lá em tal lugar, lá tem um local marcado pelos pescadores. E ali nós vamos, não é nem rede, nós vamos jogar a vara, e nós vamos pegar um monte de peixe. E acontece, irmãos. 5 horas da manhã, quando é 7, 8 horas, nós já podemos voltar para casa com a barca cheia de peixe. Porque conhece. Então Pedro, ele olhava para aquele rio, ele sabia. Só que ele deu uma chance para Jesus. Talvez na tua casa, meu irmão, minha irmã, você já deu chance para tantas pessoas. Já deu chance para tantas pessoas que só te decepcionou. E nesta tarde ele fala, você que já deu chance para muita gente, deu uma chance para mim, diz o Senhor. Deu uma chance para Jesus, você vai ver, jovem que está em casa agora, talvez você está mudando de canal e mais canal, procurando chance em tantos lugares, procurando chance em lugares que é sem chance, irmãos. Mas aqui com Jesus é vida nova, aqui com Jesus nós podemos todas as coisas. E aí Pedro foi, ele achou talvez que Jesus ia dizer, entra no barco e vamos longe. Quando ele entrou na barca, Jesus falou assim, pediu que afastasse um pouco da terra. Não deixou nem ir muito longe. Já está bom aqui, Pedro, pode parar por aqui. E da barca ele começou a ensinar os homens. As pessoas rodearam, ele começou a ensinar as pessoas. E depois que ele ensinou, ele falou assim, lança a rede agora. Jesus não mudou de barco, Jesus não mudou de rede, Jesus não mudou de lago, foi o mesmo lago, a mesma barca, o mesmo pescador. Jesus inclusive levou Pedro no lugar onde ele não tinha pegado nada. Jesus levou ele lá para humilhar ele, talvez? Não. Jesus falou para ele assim, está vendo aqui essa decepção? Está vendo aqui? Foi aqui que foi o seu fracasso? Foi aqui que você não conseguiu, Pedro? Lança a rede agora, porque aonde você fracassou, é aqui que você vai vencer. É aqui que você vai vencer. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, relacionamentos que não deram certo. Não fique preso, não tenha medo. Não tenha medo de se lançar no novo do Senhor. Que com Jesus, aonde não tinha pegado nada, a pesca milagrosa é garantida. Amém? Vamos aplaudir, porque isso é promessa de Deus. Isso é palavra de Deus, não de homens. Olha, mesmo barco, mesmo lago, decepcionado, triste, abatido, irmãos, mas Pedro deu o quê? Um passo na fé. Pedro deu então aquele passo na fé, e quando ele deu o passo na fé, lá no seu fracasso, Jesus fez dele um vencedor. E Jesus quer fazer, nós aqui na século 21, os irmãos que estão em casa, toda a decepção que você já passou, todo o fracasso que você enfrentou e foi dolorido, Jesus pode fazer uma nova história. Você pode ter chegado aqui na TV sem ter pego peixe algum, mas pela fé e pelo clamor de oração, Jesus pode nos dar uma pesca milagrosa. Uma pesca milagrosa, meus irmãos, que é em todos os sentidos da nossa vida. As feridas, as redes rasgadas, Jesus chega para ajudar a consertar. E Ele chega, e Ele restaura, e Ele transforma, meus irmãos. É preciso nós acreditarmos. É preciso nós crermos sem duvidar. Porque quando Jesus chega, a graça acontece. Amém? Chamados então, meus irmãos, a andar pela fé. Pedro, por causa da tua palavra eu lançarei a rede. Não tinha peixe, não tinha mais força, já não tinha mais esperança, já não tinha mais tempo para pescar, já tinha ficado a noite inteira.
E as pescarias boas são à noite, ou antes do sol sair. E eles então ali, preocupados, como que eu vou chegar na minha casa de mãos vazias? Um pai de família chegando em casa depois de um dia de trabalho sem nada nas mãos. Era o fim da linha para eles. A rede destruída, Jesus chegou e transformou. Então não tinha peixe, não tinha força, não tinha experiência, mas ele tinha uma coisa: o chamado de Deus na vida dele. Nesse dia, desde manhã, falamos sobre o chamado de Deus. E o chamado de Deus ninguém resiste. Ninguém consegue fugir do chamado de Deus. Todos nós que estamos aqui, e você na tua casa que talvez caiu por engano, procurando canais e começou a assistir agora, Deus te chama nesta tarde. Te chama a deixar as redes rasgadas, deixar as experiências velhas de dor, de sofrimento, e assumir essa experiência nova com Jesus. Amém? Digam comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui. Nesta tarde, eu vou fazer uma experiência de fé com o Senhor. Queridos, eu posso dizer para você com toda a certeza do meu coração, que quem tem fé consegue todas as coisas que são determinadas por Deus na nossa vida. Digo para você, irmãos, que tive uma vida complicada no passado, vou contar daqui a pouco, mas eu quero contar o que Deus fez para mim chegar até o meu casamento. Eu tinha vontade, desejo, quem não tem, de ter uma casa, de se casar e dar uma festa, não é verdade? Dar uma festa para os seus amigos, para os seus parentes. E eu não tinha muitas condições. Eu tinha um dinheirinho guardado. Quando comecei a construir minha casa, já ergueu lá 3, 4 paredes, já acabou o dinheiro. Só que Jesus é maravilhoso, amém? Jesus, ele é real. Ele diz: olha, entrega a sua vida nas minhas mãos, que o resto deixa comigo. E eu assumi esse compromisso com a minha noiva, que hoje é minha esposa. Nós vamos casar, eu enrolei ela até onde que deu. Mas o dia que eu falei, nós vamos ficar noivo, e no ano que vem nós vamos casar. 1 ano para construir a casa. Só que dentro desse 1 ano nós tínhamos que fazer a festa do casamento. Nós tínhamos que pagar uma viagem, que eu queria viajar também, irmãos. Era sonho de Deus para a minha vida. Falei, vai se cumprir, Deus é fiel. E andando pela fé, sem ter muito o que enxergar pela frente, é visível, na carne não enxergava nada, mas pela fé o Senhor nos dá vitória. E eu fui, irmãos, eu e ela juntos. Eu sei que teve um dia lá que ia colocar o gesso na nossa casa, e eu achei que o cara ia falar num valor, vamos dizer assim, de R$1.000, né? A gente tinha guardado mais um pouco de dinheiro para ele fazer uma parte lá da casa, assim, a parte de cima da casa, com gesso e tal. Quando o cara deu o orçamento, eu quase caí de costa, que era o valor normal, mas eu não tinha conhecimento. Ele disse assim, fica R$4.600. Falei, opa, para mim ficou bom. Será que ele parcela em 36, né? Pensei logo assim, né? Quem sabe, né? Como que você faz isso? Eu faço em 3 vezes. Falei, tá bom, tá ótimo. Minha esposa olhou para ele, que era minha noiva, olhou para ele e disse assim, se pagar à vista, como é que fica esse negócio aí? Ele falou, à vista? Quando ele falou à vista, eu já dei um chute na canela dela, né? Eu falei, peraí, pelo amor de Deus. Ele falou, e se eu pagar à vista, quanto que fica? 4.000 e ainda eu faço uma sanca de graça. Falei, opa, e ficou bom. O cara foi embora, ela falou, então dá a mão aqui, está fechado. Mas só que assim, que dia que tem que pagar? Hora que terminar. Eu falei, será que ele demora 1 ano para terminar? A gente junta o dinheiro. Ele falou, não, vai começar na segunda. Na outra segunda o dinheiro já tem que estar na mão, que está tudo pronto. Estava tendo um cenáculo diocesano na nossa cidade, eu fui entregar os convites. Quando eu entrei no carro, eu falei, o que aconteceu? Ou você está doidinha da cabeça, ou você está escondendo o ouro. Ela falou assim, você não é o pregador da palavra? Você não fala que se nós acreditarmos, Deus faz? Aí que eu fiquei com mais medo ainda. Eu achei que ela tinha dinheiro, irmão. Falei, meu Deus do céu. Ela falou, você não tem fé? Eu falei, tem, então Deus vai prover. Tá bom, fomos de manhã para lá para o cenáculo. Na hora do almoço, fui para casa almoçar.
Quando chegamos em casa, minha mãe falou, olha, uns padrinhos vieram aí e te deram R$2.000. Falei, oh glória, só falta 2, graças a Deus. Irmão, naquela mesma semana, chegou um tio meu de São Paulo e disse para mim, olha filho, você já vi que você tem bastante presente e tal, eu vou dar mais uma ajuda para você. Me deu um cheque de R$2.000. Em uma semana, Deus honra, Deus cumpre as promessas. A casa estava erguida, tem um irmão que está aqui comigo, que é pedreiro, que ele ajudou lá só um pouquinho, só fez minha casa, só ergueu minha casa inteira de graça, só isso. Teve vez que fomos oferecer dinheiro para o irmão, falou, se oferecer, você perdeu o pedreiro e perdeu o amigo. Falei, meu Deus do céu, melhor ficar quieto aqui, né? Irmãos, um dia ele ergueu as paredes lá, aí ele falou assim, ô filho, agora só falta a laje, mas cadê o dinheiro da laje? E aí a semana que vem a gente já vem e tal, tá bom. Na mesma semana, uma tia chegou e deu R$1.500 para mim. Quanto que ficou a laje? Com a areia, com o material, R$1.300 e poucos. Deus cuida de tudo, irmãos. Eu sei que aquela casa está lá para a graça de Deus. Foi toda construída pelas mãos do Senhor, amém? Queria casar e queria ter uma festa. Fizemos a lista de convidados, oh glória, que bênção. Com buffet e tudo, hein, irmãos? Com buffet e tudo, opa, vamos, vai ser bênção. Mas será que tem dinheiro para tudo isso? Dinheiro a gente não tem, mas vai ser no buffet, oh glória. 300 pessoas é bastante? É dinheiro, né, irmãos? Imagine 450 então. Só que não foi 450 não, irmão. Foi 650 pessoas naquela festa. Você olhava para aquele salão assim, ó, mas era lotado, irmãos. Lotado de gente com um buffet, festa abençoada, maravilhosa. Foi só alegria, os irmãos, oh, que festa boa, que buffet abençoado. Oh, foi muito bom, hein, cara. Glória a Deus. Como que nós conseguimos isso? Por Jesus, amém? O meu sogro chama Jesus, tá, irmãos? O dono do buffet é o meu sogro, irmãos. Aí ficou mais fácil, né? Aí ficou mais fácil. Eu contei isso aí para um cara, ele falou para mim, irmão, aí ficou fácil. Aí eu queria ter a sorte que você tem. Eu queria ter um sogro que você tem. Eu queria ter a fé que você tem. Eu falei, irmão, você não tem que querer a sorte que eu tenho. Você não tem que querer o sogro que eu tenho, porque a filha dele já é minha, glória, né? Você não tem que querer um sogro que eu tenho. Você tem que ter um Jesus desse. Um Jesus desse na sua vida. E Ele dá todas as coisas. Ele chega onde a rede está rasgada. Aí conseguimos pagar a viagem, pelo menos, né? Pagamos a viagem para ir lá para o Rio Grande do Norte. Olha que bênção. Chegamos lá, irmãos. Falei para minha mãe antes de sair de casa. Ela está aí, ela é testemunha. Mãe, se preparem, nós estamos indo em 2 e vamos voltar em 3. Para a graça de Deus, consegui engravidar minha esposa na lua de mel. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus é maravilhoso. Teve 9 meses e alguns dias de casado, nasceu a nossa filha. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Só que, irmãos, para que eu estivesse aqui anunciando a palavra hoje, o joelho do meu pai e da minha mãe teve que ralar muito. Meu pai e minha mãe tiveram que orar muito. Meu pai e minha mãe viu o filho deles. Meu pai, ele tinha um sonho de ter um filho homem. E naquela época, se tinha ultrassom, eles não tinham condições de fazer. E cada filha que nascia, ele ia lá com aquela esperança, agora vai nascer um menino. E nasceram 3 filhas antes de eu nascer. Depois que eu nasci, meu pai enche o coração de esperança, de alegria, e diz, agora nasceu o filho, não que todos são amados, mas ele tinha desejo de ter um filho homem. Só que esse filho homem, com 13 anos de idade, irmãos, comecei a decepcionar o meu pai. Eu estou dizendo com 12 anos, eu era desse tamanho, era um magrelinho. E infelizmente, eu comecei a tomar álcool, cerveja, bebida quente. Com 12, 13 anos eu já tomava pinga, cachaça. Comecei a fumar cigarro. Comecei numa vida assim, irmãos, toda destruída. Entrei no rock and roll.
Comecei a curtir umas vidas de rock and roll. Me tornei um roqueiro, com o perdão da palavra, desgraçado no meu bairro, porque era uma vida sem graça de Deus. Eu acabei com a minha vida, quase acabei com a minha vida nas drogas. Eu fui dos 12 até os 21 anos de idade. Com 12 aos 21 anos de idade, destruído. Jesus veio e transformou a minha vida. Jesus veio e transformou a minha história. Jesus veio, eu estava lá no fundo do poço. Eu era punk, anarquista. Eu rapei a cabeça dos lados, eu ergui aqueles moicanos. Eu pintava o cabelo de azul, de amarelo. Andava com corrente pendurada nas calças. E eu fiquei durante 8 anos nessa vida. Totalmente destruído. Só que a minha mãe, meu pai, eles iam na igreja. Minha mãe ia no grupo de oração. Ela orava naquele grupo de oração pedindo que Jesus libertasse. E era a mesma coisa que andar na fé, porque é olhar e acreditar naquilo que não se vê. Como é que eu vou acreditar? E o profeta no grupo de oração falou para minha mãe: olha, o seu filho, a senhora está chorando por causa do seu filho, mas um dia a senhora vai ver ele e toda a sua família na igreja. Vai ver todos eles na igreja, e naquele mesmo grupo de oração. Naquele mesmo grupo de oração que a minha mãe ficou ali orando. Ela viu eu entrar sozinho naquele grupo. Mas antes de eu entrar, eu dei tanto sofrimento para ela, para o meu pai. Uma vez eu estava indo num show de rock. E eu já tinha bebido e tinha usado muita droga. E quando eu cheguei na minha casa, não tinha ninguém. E eu fui escolher umas roupas velhas e estraçalhadas que eu tinha para ir ao show. E quando eu fui tomar banho, eu não aguentei, eu caí. E eu fiquei jogado ali no chão. O meu pai e minha mãe chegou em casa e viu eu deitado naquele chão, exalando o cheiro de bebida, de droga. Você imagine para eles, para o meu pai que tanto sonhou, queria ver um filho, queria ver o filho ali, um filho que ele sonhou em ter, ver o filho caído ali nas drogas, ver o filho ali destruído, perdido. E eles disseram: vai tomar banho, filho. Quantas vezes cheguei na minha casa com uma fome que a droga dava, e eu entrava lá dentro de casa, minha mãe, 2, 3, 4 horas da manhã, fazendo comida ali para mim. Você quer comer? Olha, arrumava aquela mesa, e eu via minha mãe fazendo uma jarra de suco, e eu louco de droga, eu não chorava na frente dela, mas quando ela ia dormir, eu entrava no meu quarto e eu começava a chorar. E eu ali chorando, eu pedia para Deus me libertar, mas eu não tinha força. Até que o dia que eu tive essa experiência, de que minha mãe estava lá no mesmo grupo de oração que ela entrou e ficou ali por muito tempo. Ela viu eu entrar ali naquele grupo. Eu que tinha sido destruído, que estava praticamente acabado nas drogas, minha mãe viu um milagre acontecer na vida dela. Aquele dia eu entrei naquele grupo de oração também, a exemplo do testemunho do Jean. Os servos de Deus oraram por mim, clamaram a presença do Espírito Santo de Deus, e eu, de drogado, de perdido no mundo das drogas, me levantei ali naquele dia para ser um profeta do Senhor, amém? Hoje, meus irmãos, hoje eu digo para vocês que vale a pena andar pela fé. Aqueles que andam pela fé alcançam a vitória. Olha, se minha mãe não olhasse pela fé, ela ia ver um drogado, ela ia ver um punk caído nas ruas. Mas a minha mãe e o meu pai, eles olhavam com a fé. E quando eles olhavam com a fé, ele não vê o bêbado, ele não vê o drogado, ele vê o seu filho. O dia que você, meu irmão, minha irmã, pai, mãe, filhos que oram pelos pais, você nunca pode olhar para o seu pai e enxergar nele um bêbado. Você nunca pode enxergar o seu filho um drogado. O mundo pode dizer, é um drogado, mas você tem que dizer, pela fé, é o meu filho. É o meu filho amado, é a minha filha, é o meu esposo, é a minha esposa. Aqueles que são mais desprezados, é aqueles que Deus vai levantar para falar de Jesus para a humanidade. Creia, meu irmão,
Creia, minha irmã, você que está na tua casa, talvez tenha uma vida semelhante a essas histórias que nós temos partilhado aqui hoje. Talvez tenha alguém na tua casa que, se não for pela fé, você não consegue enxergar aquilo que Deus tem para você. Mas pela fé, meus irmãos, pela fé, se nós andarmos pela fé, Deus pode realizar maravilhas, amém? Pedro sabia que não tem peixe, mas pela fé, pela tua palavra eu lanço a rede. Eu quero convidar você que está aqui na século 21, você que está em casa, a ficarmos em pé agora, mas como o apóstolo Pedro. Mas a rede está rasgada, mas nós pescamos, irmão, não importa. Pela fé, que é o fundamento da esperança, nós acreditamos naquilo que não se vê. Pode estar distante o teu sonho, pode estar distante o ideal de vida que você quer, mas Deus pode realizar hoje. Deus pode realizar hoje essa graça. Deus pode realizar hoje essa transformação. E assim como Pedro e aqueles amigos, o milagre foi tão grande. O milagre foi tão grande que a barca dele, olha, já quase estava afundando. As redes começaram a se romper. O que eles fizeram? Chamaram os amigos para ajudar a carregar a bênção. Chamaram os amigos para carregar as bênçãos. Porque quando um homem e uma mulher, ele anda pela fé, quando ele anda na fé que o Senhor vai indicando para ele, irmãos, ele é tão abençoado, é tão abençoada, que ele tem o poder e a graça de trazer bênção para a vida dele, mas aonde ele passa, ele vai deixando bênção de Deus na vida das pessoas. Deus nos chama a isso nesse dia. O chamado de Deus é para nós andarmos pela fé. Quem deseja isso, em casa, os irmãos que estão aqui, ergue os teus braços para os céus agora, e comece a falar o seu louvor, fazer a tua oração a Jesus. Faz o teu clamor pela fé agora. Comece a clamar, sem duvidar, irmãos. Comece a pedir pelo teu milagre, pelas tuas graças, pela tua bênção, pela tua vida. Ô mulher, você que parece que está com aquela rede rasgada, você que já tentou tantas vezes e não deu certo. Ô meu filho, você que já orou tanto para o teu pai sair daquele bar. Ô minha irmã, você que já orou tanto pelo teu filho, e você tinha esquecido até, você já estava até desanimando. Você já estava até desanimando de orar por ele, de orar por ela. E agora, minha irmã, e agora, meu irmão, Jesus chegou. Jesus chegou na hora do teu fracasso, na hora do teu cansaço, na hora que a rede já está rasgada, na hora que a barca já está longe do mar, já está estacionada. Oh, meu irmão, minha irmã, Jesus está pedindo para você agora, meu filho, minha filha, acredita no Senhor, acredita em Jesus, meu irmão, acredita no Senhor, que a tua fé seja inabalável nesta tarde, para você poder clamar, para você clamar na certeza daquilo que não se vê. A graça vai acontecer, o milagre pode acontecer, a tua família pode ser liberta, os teus sonhos podem se realizar, a pesca milagrosa, ela pode acontecer na tua vida. Deus pode te ajudar, Deus pode te curar, Deus pode te levantar, mas para isso, meu irmão, para isso, minha irmã, é necessário, deixe agora as experiências negativas para trás, deixe as experiências negativas de lado, e saiba, assim como Pedro era abençoado, você é um abençoado, você é uma abençoada do Senhor. Pela fé nós vamos andar, pela fé viva que o Senhor nos traz, nós faremos, nós realizaremos nessa tarde, pesca milagrosa. Vamos cantar, e na canção, faremos a nossa oração. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus,
eu creio, mas aumenta a minha fé, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, dê-me uma fé viva, dê-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dê-me uma fé viva, dê-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Queridos, enquanto o ministério canta mais um trecho da canção para a gente ir finalizando, você que está aqui na século 21, aí onde você está mesmo, como os apóstolos, a bênção foi tão grande, tão forte, que eles chamaram uns aos outros para ajudar a carregar a bênção. Dê um abraço na pessoa que está à sua direita, à sua esquerda. Se quiser abraçar mais pessoas, diga para ela: creia, meu irmão, ande pela fé, e o resto, tudo Deus fará. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, dê-me uma fé viva, dê-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, Dê-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, dê-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor, testemunhada